Meu irmão, os crentes que querem usar esse versinho aí pra falar, vamos beber só uma tacinha de vinho. Deus falou, não tome vinho, porque o álcool deturpa a sua mente. Mas Jesus tomou um vinhozinho, hein? Ele não bebeu vinho, não. Não? Ele não transformou a água em vinho ali pra comunhão? Sim, e aí agora eu vou te contar um segredo. Quando a gente fala manga, se eu falar manga, tem uma coisa poderosíssima chamada contexto, certo? Porque eu posso falar a manga da minha blusa e eu posso falar que eu amo manga, que eu gosto mesmo, que é a manga a fruta. No original do hebraico, quando fala vinho ali, ele está falando do suco de uva ainda não fermentado. Porque na origem da palavra está falando do suco de uva. Inclusive, se Jesus tivesse transformado no fermentado, ele teria pecado, porque na Bíblia o fermento é símbolo de pecado. Por isso que o pão asmo, que é o pão da Santa Ceia, ele não tem fermento. E o suco de uva também da vide, então eles chamavam de vinho, mas tinha o vinho não fermentado e o vinho fermentado, que ficava passando pela fermentação. Então, o que contém a fermentação, que na Bíblia o fermento é símbolo de pecado, ele te traz embriaguez, ele te tira da lucidez, ele te tira da direção da sua vida, que é isso que o pecado e o inimigo faz. Mas o suco puro da uva, ele simboliza o sangue de Cristo. Se fosse vinho de verdade, não simbolizava o sangue de Jesus, porque ia estar com pecado. Meu irmão, os crentes que querem usar esse versinho aí pra falar, vamos beber só uma tacinha de vinho. Afinal de contas, é ou não pecado tomar vinho? Será que a nossa amiga Priscila está certa em seu argumento? Será que o seu argumento é coerente com o que diz a Bíblia? Olá, eu sou Leandro Paixão e você está no canal O Verdadeiro Evangelho. Vamos analisar algumas coisas aqui rapidinho para que o vídeo não fique longo. A primeira coisa que ela fala no vídeo é que Deus falou, não tome vinho, porque o álcool deturpa sua mente. Eu não achei isso na Bíblia em lugar nenhum. Eu não encontrei isso em lugar nenhum, Deus falando para que você não tome vinho, porque o álcool deturpa a sua mente. Lógico que existem alguns casos específicos, como no caso de Sansão, que era um nazireu de Deus. Então pessoas como ele tinham que se abster-se de algumas coisas. Não só de vinho, mas como de algumas coisas. E outro detalhe que eu quero falar aqui é que se você pegar o registro da igreja de 1 Coríntios, os irmãos, eles na ceia, 1 Coríntios 11, se você ler do 20 ao 21, você vai ver que os irmãos ficavam embriagados. E Paulo falou com aquela igreja não pelo fato de ficar embriagados, mas pelo fato de uns comerem muito e outros poucos. Paulo não reclamou em momento algum do fato deles terem ficado embriagados, mas sim pelo fato de uns comerem tanto e outros nada. Então, se de fato o seu argumento estivesse coerente com a Bíblia, Paulo também teria falado a respeito da embriaguez daqueles irmãos, mas não falou em momento algum. Segundo, ela disse que Jesus não tomou vinho, e Jesus tomou vinho sim, e vinho alcoólico. Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19. O texto diz que veio João, que não comia nem bebia vinho. E depois veio o Filho do Homem, que comia e bebia vinho. E o vinho era alcoólico sim. Tanto é que Jesus foi acusado de comelão, nesse mesmo texto, de comelão, ou seja, glutão e beberrão. Ninguém é acusado de beberrão tomando suco de uva. Não tem lógica. Como é que você vai ser acusado de alcoólatra, de beberrão, tomando suco de uva? Não tem lógica. Então, para Jesus ser acusado de beberrão, era porque ele tomava vinho alcoólico. Então não tem fundamento algum uma pessoa ser acusada de beberrão tomando suco de uva. Não tem argumento, não tem lógica isso. Não tem lógica. Agora, lógico, sabemos que aquilo foi acusações, mas para eles acusarem Jesus de fazer tal coisa, era porque Jesus praticava. Não da forma que eles falavam, mas praticava sim. Porque Jesus era judeu e o vinho faz parte da cultura judaica. Isso é normal. Até hoje o judeu toma vinho. E comida kosher, normal. Terceiro, ela diz que o fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Concordo. Fermento é símbolo de pecado. Concordo. Porém, a ceia que é feita nas igrejas evangélicas hoje são com pão de padaria, com fermento. Ou você acha que
a igreja que ela faz parte, a igreja que essa Priscila faz parte, o pastor encomenda um pão específico sem fermento. Vai na padaria, aí paga mais caro por um pão específico para que eles viessem tomar ceia. Não, claro que não. Eles tomam ceia com pão de padaria, normal, que tem fermento. E um outro detalhe ainda. Você acha que o crente ele não come pão no dia a dia, no café da manhã, na janta? Ele não come pão só porque tem fermento. Aí vai estar pecando. Ah, pô. Para que isso é feio. Para que isso é feio. Vamos ler a Bíblia direito. Vamos aceitar o que a Bíblia diz. E não pegar a Bíblia para fazer malabarismo. 4. O mestre Sala, no capítulo 2 de João, aprovou o vinho que Jesus transformou. Então, se o mestre Sala aprovou, é porque o vinho era alcoólico. O mestre Sala era uma espécie de sommelier na época. Então, se o melhor vinho foi guardado para o final, é porque o vinho era alcoólico sim. Não faria sentido algum Jesus ter transformado água em suco de uva e ter dado a quem já estava embriagado. Qual o sentido? Você dá suco de uva a quem já estava embriagado. Não tem sentido. Não tem lógica isso. Não tem lógica em lugar nenhum. Você dá suco de uva a quem já está embriagado. Não tem fundamento. Então ali foi vinho mesmo. E esse foi um milagre, ele transformar água em vinho, porque transformar água em suco de uva, qualquer um sabe fazer. Qualquer um sabe transformar água em suco de uva. Qualquer um. E quinto, se você pegar Deuteronômio capítulo 14, do 24 ao 26, você vai ver que o dízimo poderia ser trocado por vinho e bebida forte. E foi Deus que autorizou. Leia lá o texto. Leia lá. Se o caminho fosse longo, onde você fosse levar o dízimo, você pegava o dízimo, trocava por comida, bebida, vinho, bebida forte, boi, vaca. E ali você assava o boi, comia, bebia e se alegrava com a sua família. Então, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando isso. Deuteronômio 14, do 24 ao 26. O dízimo poderia ser trocado por vinho e bebida forte. É bom deixar claro porque alguém possa falar assim, ah, mas o vinho era alcoólico. Mas a Bíblia diz ali, vinho e bebida forte, que seria uma bebida fermentada. Então, meu irmão, existe uma galera aí que parece que lê a Bíblia de cabeça para baixo, como um morcego. Porque é difícil, viu? É difícil essa galera. Essa galera pega texto da Bíblia e faz cada cambalhota na intenção de levar o povo ao engano. Porque o povo quer que a Bíblia fale aquilo que a Bíblia não fala. E é aí que está o problema. Você tem que deixar a Bíblia falar e não querer mudar o conteúdo da Bíblia com seu achismo.